Olha, começando a aula de hoje, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, né, e mudamos um pouco de assunto, né? O tema hoje é diferente, em vez de ser falando sobre energia, que não deixa de ter também um enfoque energético que eu vou falar, mas eu vou contar a história de uma cliente minha, tá? E ao mesmo tempo eu vou fazer algumas práticas que eu usei nela para gerar o resultado que ela obteve depois, que foi alívio das dores, né? De tudo que ela sentia sem uso de remédio, tá bom? Mas antes de começarmos a aula, eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal no YouTube, Campus Terapia. Vá lá também no Instagram, Campus Terapia. Curta lá, siga, né, meu perfil e, né, me ajude aí a ter mais pessoas assimilando, mais pessoas usufruindo dessas aulas. Legal? Então, é isso aí. Vamos falar hoje da Brigitte. Quem é a Brigitte? A Brigitte é uma paciente minha, é um nome figurado para não expor a paciente, claro, né? Mas é uma cliente minha que sofria de dores fortíssimas na região abdominal. Por que ela sentia essas dores? Porque, segundo os médicos e a ciência, ela tinha o colo do intestino irritável, ou síndrome do colo irritável ou síndrome do intestino irritável, que é a mesma coisa. Tá legal? Então, e o que quer dizer isso, Janilson? Para mim, isso tem vários fatores que levam a esse tipo de sintoma, não só orgânico, mas emocionais também. Mas hoje eu não vou me ater tanto às questões emocionais, não. Nós vamos falar o que eu fiz para ajudar essa pessoa, tá joia? Então, assim, uma das coisas que eu fiz, claro, foram muitas coisas, mas uma das coisas que eu fiz é a trava 21. Então, a gente pode começar aqui. Enquanto eu vou falando, vocês vão fazendo também, até para experimentar qual é o resultado, qual é o efeito disso, tá? Então, a trava 21, que fica bem aqui, foi uma das travas que eu usei e foi muito legal. Como é que eu fiz esse tratamento? Deixa eu contar um pouquinho da história. Ela chegou, né, reclamando de dores, de fadiga, de gases, tudo que comia fazia mal, até batata doce fazia mal, todas as folhas praticamente dava gases e também acabava fazendo mal, feijão não podia comer, né? Tudo que dava gases ela não podia comer, né? Pão, pizza, isso aí nem pensar. Então, assim, a dieta dela ficou muito restrita. E aí ela começou a procurar ajuda em várias linhas, né? Então, procurou gastro, procurou nutricionista, procurou neurologista, porque, né, chega uma hora que você pensa que é algo da sua cabeça, mas também tem a ver com a cabeça, mas não é só a questão, né, neurológica, tem a questão também metabólica que também estava influenciando. Então, essa busca dela acabou me encontrando, tá? E esse me encontrar, eu também já não sabia muito como direcionar em função de toda a debilidade que ela se encontrava. Mas o que eu tinha para oferecer era Jinshin Jitsu. O que é Jinshin Jitsu? Jinshin Jitsu é uma arte japonesa baseada na acupuntura e na acupressura, que foi resgatada, que foi redescoberta por Jiro Murai, né, no Japão, no término do século XIX, tá? Então, quem é Jiro Murai? Ele está bem aqui atrás de mim. Esse senhor aqui, não sei se dá para ver, mas dá para ver mais ou menos.
tá? E essa aqui é a discípula dele, a Mary Bumaster. Então, esses dois foram que resgataram o Jinshin Jitsu, né, do Japão, trouxeram para os Estados Unidos e dos Estados Unidos se espalhou para o mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Então, só para contar um pouquinho da história do Jinshin Jitsu. E eu sou praticante de Jinshin Jitsu há mais de 20 anos. Quem sou eu? Janilson Campos, tá? Eu sou nutricionista, sou homeopata, sou iridologista e praticante de Jinshin Jitsu. Então, essa foi a forma que eu encontrei de ajudar a Brigitte. Tá? E começamos a fazer Jinshin Jitsu. Outra trava, além da 21, que eu usei e que eu vou fazer também, que trava 18. Então, fizemos muita trava 18 também, eu vou fazer enquanto eu falo, tá? Trava 18, para ajudar a parte emocional da pessoa, que eu achava mais importante, primeiro, cuidar das emoções, cuidar da ansiedade, cuidar até do desânimo, né? Porque chega uma hora que a pessoa vai desanimando, vai perdendo a fé e acha que não tem mais jeito. Então, essa cliente, ela viajou para vários lugares do Brasil procurando ajuda. Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, onde ela tinha alguém que trabalhava, né, com essa questão da síndrome do colo irritável, ela ia procurar. Tem uma especialista lá no Rio de Janeiro, ela ia fazer consulta, melhorava alguma coisa, mas não era uma coisa contundente, não era aquela coisa que permanecia. Então, melhorava por um tempo, mas ela estava sempre tendo alguma dificuldade nesse sentido. E aí nós começamos a fazer Jinshin Jitsu, ficamos um bom tempo fazendo. Como ela estava numa fase aguda da doença, sentindo muitas dores, muita fadiga e essa dificuldade de comer, perdendo peso, eu tinha que fazer alguma coisa que fosse mais impactante. E no Jinshin Jitsu nós podemos ser mais impactantes. E essa... Faltou luz aqui, por isso que deu uma como é que fala? Uma diferençazinha no vídeo, mas é ao vivo, né? Então, acontece essas coisas, tá? Então, eu comecei a fazer Jinshin Jitsu nela todos os dias e ela começou a melhorar. As dores começaram a diminuir, né? A fadiga começou a diminuir também, os gases, toda a parte digestiva. Ela começou a introduzir alimentos que até então ela não podia comer mais, e ela foi fazendo esse processo, né? Fomos trabalhando isso, né? Junto com o Jinshin Jitsu, também usei homeopatia nela, mas o Jinshin Jitsu era o mais, eu diria que era o que eu usava mais, porque era um tratamento diário que nós fazíamos. Todos os dias eu fazia Jinshin Jitsu nela. E ao longo do tempo ela foi melhorando. Chegou a hora que sumiu os sintomas todos. Ela não sentia mais sintomas da dor, do desconforto, dos gases. Foi melhorando e ela foi vivendo uma vida normal. Voltou para a academia, começou, né, a fazer as práticas diárias dela e viver uma vida normal, tá? E o mais importante, parou de tomar remédios fortes para esses sintomas, para essas dores. Ou seja, ela encontrou uma ferramenta que livrava ela, né, dos sintomas, aliviava todos os sintomas que ela tinha sem o uso de medicamentos fortes, tá? Então, isso ela falava que era uma libertação, né? Ela se sentia liberta, livre de todos esses medicamentos, né? Que a gente sabe que melhora uma coisa e piora várias outras. Então, às vezes, como é que fala? O prejuízo é maior
do que o lucro. Então, não dá, né? A gente quer uma vida feliz, uma vida que você possa usufruir dela, né? E se você não pode comer nada, se você não pode beber nada, se você não pode fazer uma atividade física, você não está usufruindo da vida. Você está simplesmente empurrando, né, com a barriga. E a barriga dói se você empurrar muito forte, né? É mais ou menos isso. Então, isso aconteceu e nós fomos trabalhando e ela foi melhorando e aí ela começou a se interessar muito pelo jiu-jitsu. Ela quis saber mais. Aí ela começou a fazer curso, fez curso comigo, depois fez outros cursos e acabou se aprofundando nessa arte. Então, hoje em dia, eu ainda trato, né? Ainda a trato, mas ela também já se aplica em casa, tá? Então, ela já é a dona da própria vida. Ela pode melhorar a saúde praticando nela mesma todos os dias. Quando ela tem alguma duvidazinha, ela me questiona, eu ajudo ela também e a gente vai fazendo esse bate-bola, né? Tá? Então, a síndrome do colo irritável é uma doença séria, segundo a medicina não tem cura, mas dentro do Jinshinjitsu e, né, na homeopatia que eu usei também, a gente encontrou uma forma para a pessoa viver viver mais tranquila, mais com a saúde mais equilibrada, sem ter essas quedas, essas recidivas, tá? Então, assim, como é que fala? O estilo, a vida dela melhorou muito depois disso, né? Ela começou a encontrar alegria de novo em fazer as coisas, em viver as coisas que ela fazia antes e por conta da doença ela começou a não fazer mais. Esse tratamento não mudou só a parte da dor física ou da irritação ou da ansiedade, mudou ela como um todo. Então, depois disso, ela, né, começou a fazer coisas que até então ela nem sabia que podia fazer. Que coisas, Genilson? Comportamentos, tá? Resolver situações que estavam pendentes, que estavam presas no passado, por exemplo. Então, você começa a tomar consciência, porque o Jinshinjitsu, ele trabalha isso, ele te dá a compreensão, ele te dá o equilíbrio para que você vá mudando a sua vida, seu comportamento, sem deixar de ser você. Tá, então eu fiz esse aqui, já estava esquecendo que a gente está falando e está fazendo as travas, tá? Qual foi a outra trava que eu usei? A trava 1, tá? Aquela do joelho que já está mais ou menos característica, eu usei também. Por quê? Porque a trava 1 ajuda a dar movimento. E a gente precisa continuar movimentando a vida se a gente quer fazer uma cura, se a gente quer melhorar, se a gente quer aliviar o sintoma. O sintoma só fica ali, só incomoda porque está estagnado, está bloqueado. Lembra da energia bloqueada? Quando você estimula essa energia a se movimentar através da trava número 1, o sintoma começa a melhorar. Tá? Então, a trava número 1 foi muito importante. Continue fazendo ela enquanto eu estou falando, tá? Então, essas travas, elas ajudam muito, não só livrar da dor, melhorar o sintoma, mas desenvolver a compreensão, te dá a condição de equilibrar seus pensamentos, equilibrar seu metabolismo e através disso seu corpo como um todo é beneficiado, tá joia?
O que anda fazendo a Brigitte agora? Depois de vários anos, né, que a gente vem trabalhando, é claro que ela melhorou os sintomas, mas ela continuou fazendo jiu-jitsu. Não para síndrome do colo irritável, mas porque causava bem-estar, porque ela se sentia bem, porque a cabeça dela ficava boa, porque o estresse diminuía. E aí então ela falou, cara, eu vou continuar fazendo jiu-jitsu porque é uma terapia. Você não vai no psicólogo constantemente quando você está fazendo tratamento, você não faz atividade física. Jiu-jitsu também pode ser assim. Ou você pode usar na hora que precisa, não tem problema, tá? Então, a prova número 1 eu fiz também. Segurar as duas panturrilhas. Esses exercícios, na realidade, eu ensinava para ela fazer em casa. Porque aqui eu fazia outras coisas que não tem como eu fazer em mim mesmo, tá? Mas ela fazia também com uma autoajuda. Então, assim, eu a ajudava, mas ela também se ajudava quando chegava em casa. Por isso mesmo que ela quis fazer o curso para poder se ajudar mais ainda. E foi nesse ponto aí que ela deu um salto quântico na vida, né? Hoje em dia, eu acho não, ela me conta que está muito bem e eu vejo isso também, porque a gente sente, a gente vê a evolução da pessoa, então nós somos também testemunha dessa melhora, dessa evolução, legal? Então, a história da Brigitte foi essa, nós tratamos sem remédio, aliviamos os sintomas sem uso de remédio, com homeopatia, que eu nem considero, né, um remédio, pelo menos não é um remédio alopata, é um remédio homeopata. Então, é um remédio, mas é um remédio que não cobre, não encoberta, não cria uma coraça. Ele faz o contrário. Ele às vezes até estimula que o corpo reaja, que o corpo comece a dizer o que está precisando e nesse movimento, às vezes nem melhora de imediato, mas ele é curativo, ele vai melhorando aos poucos no sentido de te causar um equilíbrio total. E o jiu-jitsu, tá? Que ela ficou tão apaixonada que é isso. Depois ela fez vários cursos, né? Cursos básicos, mais avançados, e hoje em dia ela também aplica jiu-jitsu, tanto nela quanto em outras pessoas. Então, esse é o caso da Brigitte, um caso verídico, mas, né, para não expor a paciente, eu estou aqui colocando um personagem fictício para a gente entender qual é o poder do alívio sem remédio, o que nós podemos fazer para ter esse alívio sem remédio, tá? Então, é isso, pessoal. Obrigado aí por ter me aguentado esse tempo todo. E segunda-feira estamos de volta aí. Mas não esquece, vai no Instagram, curte lá, compartilha, se inscreve no meu canal. E é isso. Fique com Deus. Até a próxima.